Olá, eu sou a doutora Lenise Rabelo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Eu sou a doutora Janaína Roldão. Se inscreva no sininho, curta, comenta e compartilhe a informação. Esse é o primeiro episódio de uma série. Nós vamos tratar sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome do esgotamento profissional. Sintomas de extrema exaustão, estresse, esgotamento físico e mental. Segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout, uma doença ocupacional reconhecida e classificada pela Organização Mundial de Saúde em 2022. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Isso se dá pela sobrecarga de trabalhos, horários, jornadas exaustivas, e hoje nós estamos aqui com a doutora Eliana Reis. Ela é juíza de direito da 4ª Vara de Acidentes de Trabalho do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora em Direito do Estado pela USP, é pós-doutorada de Ciências Políticas Públicas pela Unicamp e é professora de Direito Constitucional da Uninove. Olá, Eliana, seja bem-vinda ao nosso canal, é um prazer recebê-la aqui. Conte um pouquinho a sua história, se apresente. Olá, obrigada pela presença aí de vocês, da Lenise e Janaína, eu que agradeço essa presença. Eu tenho tido uma experiência nessa área que é uma experiência muito prática, porque como eu sou juíza já faz 13 anos de acidentes do trabalho e doenças profissionais, eu observei que logo depois da pandemia, nós temos um período em que a doença mental, o transtorno mental, para dizer, ele é muito mais intenso em relação aos trabalhadores de empresas. Então, todo esse desenvolvimento do nosso trabalho de burnout, ele até passa por ansiedade, depressão, e a doutora Gisela pode comentar um pouquinho a respeito disso, ele tem sido o ponto mais alto desses transtornos. E isso faz com que o trabalhador ele tenha que se ausentar da empresa, do serviço público, até para fazer um tratamento específico. É essa a grande dificuldade que existe. E o meu trabalho é envolvido com audiências, coletiva de testemunhas, com todo tipo de situação que envolve benefícios previdenciários aos trabalhadores e acidentados. Também como nossa convidada para o episódio de hoje, recebemos a psicóloga comportamental Gisela Miller, que é especialista em atendimento a crianças, adolescentes e adultos, certificada pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em um curso sobre transtorno depressivo ansioso. Olá, Gisela, seja bem-vinda ao nosso canal. Pode se apresentar e falar um pouquinho sobre você? Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga clínica e durante a minha formação eu já fiz paralelamente uma formação em análise do comportamento e hoje na clínica eu recebo muitos casos de ansiedade, depressão e burnout. Alguns casos, eles já chegam com muita evidência que é o burnout, porque a pessoa já chega trazendo uma carga de trabalho super extensa. Logo na primeira consulta, a gente já consegue, no levantamento de informações, a gente já consegue perceber que existe uma demanda extrema no trabalho, né? E aí, a partir do levantamento dessas informações, a gente não demora tanto para saber que pode ser um caso de burnout. Outras situações, o que acontece? A pessoa chega com sintomas de ansiedade já exacerbados, né? E, como consequência, depressão. E quando você começa a investigar isso, você vê que pode ter um nexo causal com o trabalho e aí a gente consegue identificar o burnout. Mas é que as coisas acontecem, elas são muito juntas, né? Ou vem o burnout como uma consequência, vem uma depressão, ou então você começa a identificar sintomas de ansiedade e aí, fazendo uma investigação mais apurada, você identifica a depressão e burnout, né? E, assim, tem chegado bastante gente com esses sintomas, né? O que acontece com a pandemia? Na verdade, antes da pandemia, né, o sistema home office já havia sido implementado, mas talvez não numa dinâmica tão intensa.
E com a pandemia, né, isso se intensificou muito, né? Quando termina a pandemia, a coisa fica ela fica híbrida e não muito explicada. Então, por exemplo, quem trabalhava home office, que resolve ficar home office, a pessoa fica, mas ela continua naquela carga de trabalho que nem a empresa coloca um limite e nem ela própria consegue colocar um limite, né? E por isso que esses casos têm chegado com bastante frequência para o ambiente clínico. Tanto a Eliana como a Gisela, elas escreveram, publicaram, né, um artigo referente às relações de trabalho e à saúde mental. É muito importante falar sobre isso para a gente conversar também sobre o bem-estar do trabalhador, porque se realmente eles não estão bem mentalmente ou com burnout, a produtividade realmente tem uma queda e a própria qualidade de vida dessas pessoas também são comprometidas. Então, eu queria saber de vocês, o que levaram vocês a escrever sobre esse tema? Por que vocês escolheram? Na verdade, esse tema foi até interessante, porque quando eu conheci a Gisela, nós tivemos uma oportunidade de conhecer, eu falei para ela, Gisela, eu sou juíza de acidente do trabalho, e eu tenho investigado muito esses casos de doenças mentais. Eu sabia que ela era psicóloga, coincidentemente nós temos algumas coisas em comum, né, da Alemanha. E aí eu falei, eu estou investigando esse caso há muito tempo, eu tenho uma jurisprudência, eu tenho uma pesquisa longa, até tenho alguns livros aqui que eu sigo, que são bem interessantes para quem tiver interesse. E eu falei para ela isso durante um período, mas passou bastante tempo, né, Gisela? E aí depois eu comecei a escrever o artigo e juntar a jurisprudência, um artigo que ficou longo, são 40 páginas. Nós vamos publicar o artigo na revista de agosto, agora, da ALESP, né, Assembleia Legislativa de São Paulo, onde nós também estamos fazendo lá um seminário. E aí eu comentei com ela e falei, puxa, eu estou precisando de uma psicóloga para descrever os transtornos mentais, que são praticamente muitos, mas o que a gente tem em relação ao trabalho, o que eu vejo muito é transtorno pós-traumático, que é aquele que ocorre depois de um trauma, de algum tipo de relação de trabalho, ansiedade, depressão e, por último, burnout. E assim eu convidei a Gisela, ela começou a fazer parte, eu levantei essa jurisprudência e eu trouxe nesse artigo até alguma situação que é bem interessante para quem quiser acompanhar, que são 2 livros bons sobre o assunto, né, do trabalho, desgaste mental, da doutora Edith Seliman Silva, é uma base muito boa, da doutora Maria José Janelli Cataldi, o estresse, mas existem muitos artigos que falam sobre essa relação de trabalho. Na verdade, não é a saúde mental, mas eu acho que é o que nós temos que buscar, que eu acho que é o interesse maior até, é ter a saúde mental dentro das empresas para que se evite um desgaste muito grande. Então, esse artigo, ele foi esse conjunto de nós conversarmos, né, muito sobre quais são as causas, quais são as possibilidades de tratamento, realmente a relação do trabalho, e que vocês verificam aí nas ações judiciais que tem aumentado muito. Isso aumenta porque o INSS, que é o órgão, né, que acaba dando esse benefício, acaba não tendo um volume de pessoas para atender o público. Isso é verdade. Eles têm servidores que são poucos, acabam não atingindo o número. Então, a judicialização cresceu em 56% a partir do momento em que nós voltamos até da pandemia. A pandemia, todo mundo ficou meio em casa, trabalhando. Depois, o aumento foi muito grande. Isso está constatado, inclusive, no artigo. E aí, esse artigo deu certo e nós intensificamos essa parceria, né, Gisela? Isso. Quando eu conversei com a Eliana pela primeira vez, né, ela trouxe um pouco das preocupações dela em relação a isso, né, em relação ao burnout e outras questões relacionadas à saúde mental no trabalho. Mas o que me chamou mais a atenção é assim, o cuidado que eu percebo que ela tem de realmente tentar levar isso para as empresas para ter um ambiente mais saudável, né? Para ter uma vida mais saudável, porque quer dizer, tendo em vista que o trabalho toma boa parte do nosso tempo, né, do nosso dia, da nossa vida, não pensar num ambiente de trabalho saudável ou em relações de trabalho saudáveis fica meio incompatível, porque você vai adoecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, essa preocupação que ela
que ela tem, que ela trouxe, isso me chamou muita atenção e me deu muita vontade de escrever, de desenvolver esse artigo com ela, né? E aí, quando a gente vai falar do burnout, né, na verdade, quando a gente vai falar sobre essas relações de trabalho e saúde mental, é super importante, além do burnout, falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e burnout. Por quê? Porque as coisas se intercalam. E uma pode ser consequência da outra, ou uma pode ser um motivo para a outra, né? A causa da outra. Então, assim, é super importante a gente saber o que cada uma significa, né? Então, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, você tem que ter uma relação, você tem que ter uma questão, tem 3 elementos ali envolvidos, né? Você tem que ter sido vítima de algo muito grave ou testemunha. Você tem que reviver esse trauma constantemente e você tem alterações fisiológicas muito evidentes que muitas vezes inviabilizam você ficar no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você pode estar numa obra e ter caído de um andaime e ter se machucado muito, né? E aí você se recuperou e tudo que vem na sua mente toda hora, com muita frequência, que faz com que você fique impossibilitado de voltar a trabalhar. Junto com esses pensamentos, vem alterações fisiológicas. Cada vez que você lembra da situação, você tem taquicardia, você tem hiperventilação, você muitas vezes tem desarranjos intestinais. Então, isso é super difícil para você conseguir se recuperar. Se você, muitas vezes, não é a vítima, mas você é testemunha de algo, então, por exemplo, um colega de trabalho seu caiu, por exemplo, né? Isso aqui você desenvolve o mesmo transtorno. Então, ter esse cuidado é super importante, né? Se for assédio moral, vamos dizer que seja uma coisa muito pontual. Digamos que uma pessoa, assim, um amigo seu de trabalho foi demitido na sua frente. Tudo pode acontecer. Quais serão essas repercussões na sua saúde mental? Então, tem que olhar tudo isso, né? Depois as questões de ansiedade, né? Por exemplo, ansiedade, o que é ansiedade? É um medo que você não consegue nomear. Então, você está com aquele medo, você está num estado de tensão constante. Isso também causa alterações fisiológicas, né? Você pode estar com hiperventilação, você pode estar com problemas de pele, a desarranjo intestinal, enxaqueca, tem uma série de sintomas. E que também faz com que dificulte o seu trabalho, o desempenho saudável do seu trabalho, né? A depressão, que traz uma característica mais de perda de esperança, né, de perda de ânimo, né, e isso com outras coisas, né, então também que dificulta muito você trabalhar, e aí, por final, o burnout, que eu já tinha comentado. Então, assim, pensar a saúde mental no ambiente de trabalho, eu diria que hoje é essencial. Eu acho que não dá mais para a gente viver um cenário de relações de trabalho sem pensar em saúde mental. Eu acho que é incompatível, entende? Sim. Eu acho fundamental a importância que as empresas passem a ter essa consciência e entendam que falar sobre o assunto é evitar problemas, né? Não despertar os seus funcionários para poder entrar com algum tipo de ação, nada disso. Tem que trabalhar de forma preventiva. Muito tem se falado, né, que as doenças mentais são as doenças do século, né? Vocês acreditam que essa situação de burnout, de desgaste, vem pós-pandemia ou seria mais por essa exigência pela alta performance? Então, eu posso dizer que a doença de trabalho, na verdade, a doença que tem relação com o trabalho, ela tem um histórico no Brasil. Antes era uma doença relacionada muito com mãos, braços, porque era mais manual. Isso na década de 70, 60, 70. Na década de 80, que teve, que nós chamamos aí do Fordismo, que se exige uma produção em massa, a doença passou a ser mais colunar, passou a ser uma doença de Layard-Dort, lesão por esforço repetitivo, se levantar em máquinas. E aí, a partir da década de também 80, 90, a partir de 2000, com as mudanças que são relacionadas até com a modificação, né, de máquinas, de 2000, aí nós já vemos o início da informatização, internet, que vieram. Essa situação ela acabou tendo uma mudança muito grande. Então, 2000 foi um marco muito grande. E aí nós começamos a ver que começaram a surgir esses transtornos dentro de empresas, mas eles não eram relatados. Isso é verdade, eles não eram dados relatados. Quando ocorreu a pandemia, que nós verificamos aí que foram 2 anos muito
complexos, né? 2020, 2021, que as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, houve um boom muito grande da internet, do trabalho home office. As pessoas, quando retornaram, elas não queriam voltar mais para aquele tipo de trabalho, até se recusavam a voltar para aquele tipo de trabalho, porque era um trabalho de 8 horas, pegava trânsito. Se você for pensar em São Paulo, mesmo em Campinas, você tem que pensar no trânsito, 1 hora de trânsito de São Paulo, então são 2 horas, no mínimo. Né? Se você sai de São Paulo, você tem que pensar assim, eu vou até o lugar, tal lugar. Eu saio da minha casa, que é próxima do fórum. 15 minutos eu estaria lá, mas às vezes eu levo meia hora. Muitos trabalhadores vêm do interior, então eles têm 2 horas de trabalho, eles saem 6 horas da manhã para chegar às 8, 8h30 no trabalho. Aí eles ficam 8 horas no trabalho e retornam novamente. Então eles não têm nenhum tipo de contato, às vezes, com família. A mulher, então, às vezes ela chega em casa, tem uma sobrecarga de trabalho com os filhos à noite. E isso vai trazendo para o ser humano, nós estamos falando, né, de pessoas, um desgaste não só físico como mental. As pessoas acabam ficando muito mais ansiosas, nervosas, sem paciência, e isso reflete tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E no trabalho, a produtividade acaba sendo maior hoje em dia de cobrança, porque os vetores na verdade, de comunicação são muito grandes. É por internet, por celular. Você fica com o celular, né? A gente mesmo fica com o celular o tempo inteiro, assim, do lado, preocupado, né? Em ter essa comunicação com o trabalho o tempo todo. E isso não é tão saudável. Mas não se chegou ainda num denominador de como resolver essa questão. Esse é o grande ponto de discussão. Como a gente vai ter uma melhoria tendo trabalho produtivo, mas, ao mesmo tempo, como nós podemos chegar num denominador comum, né, até para a pessoa que nos assiste, de ter intervalos, ginástica laboral, um acompanhamento, às vezes, psicológico, de pessoas que realmente têm uma dificuldade em casa e começam a ter essa dificuldade de relacionamento no trabalho com colegas, né, com a chefia. Então, isso é um modo da gente pensar de uma outra forma, da gente sair daquela caixinha de 8 horas de trabalho e nos voltarmos hoje para um tipo de trabalho mais flexível, mas que, ao mesmo tempo, exige também a gente produzir para aquela empresa, né, que nós temos. Verdade. Nós temos que vários são os fatores aí que contribuem com o desenvolvimento do burnout, né? Então, é a sobrecarga de trabalho, especificamente falando, né, sobre o burnout, por ter relação realmente ali com o trabalho, está diretamente ligado. Então, nós falamos, então, de sobrecargas de trabalho, um ambiente tóxico, que não é um ambiente saudável para se trabalhar. Podemos falar do assédio moral, assédio sexual, ou cobranças por metas, dentre os diversos fatores que a gente tem aí nas relações do trabalho. Quais que vocês acham que é a principal, aquela que desencadeia ou não? É um conjunto de situações que acarretam o burnout? Se você quiser. É um conjunto sempre, né? Não dá para pensar num fator isolado, né? E no burnout, a gente tem 3 aspectos que são super importantes da gente levar em consideração, que você tem o perfil da pessoa, a genética e o ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais resiliente, talvez ela dê conta de uma pressão maior. Uma que é menos, ela vai dar menos conta, né? Então, elas estarão no mesmo ambiente, muitas vezes sob a mesma pressão, mas como cada uma vai sentir isso, é diferente, né? E aí as consequências disso serão diferentes também. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa é afastada, digamos que a pessoa ela tenha um cargo de estar em contato com pessoas o tempo todo, e ela até desempenha esse cargo super bem, mas talvez esse não seja o perfil de trabalho para ela, porque isso desgasta muito ela. Você tem pessoas que têm questões sensoriais mais aguçadas e que têm uma exaustão pessoal, uma exaustão de contato com pessoas que acontece mais rápido do que outras. Então, o que acontece? No afastamento, por exemplo, essa pessoa não necessariamente quer se aposentar para de trabalhar. Tem que repensar a função da pessoa, entendeu? Então, assim, entender os motivos que levam a pessoa a entrar no esgotamento profissional, né? E entender o que fazer durante um afastamento para depois, quando ela voltar, ela estar apta a exercer a mesma função ou outra, é super importante.
Mas, assim, sempre um conjunto de fatores. Não dá para falar num fator predominante, eu diria, tá? É interessante a sua fala, né? Porque é justamente o tema da minha próxima pergunta, né? Porque muitas pessoas veem o burnout como um tabu, né? Que são pessoas descompromissadas, preguiçosas. E assim, da nossa experiência prática, o que nós percebemos que os trabalhadores que são acometidos com burnout, muito pelo contrário, são pessoas extremamente perfeccionistas, de alto rendimento e compromissadas que querem entregar a qualquer custo e que faz do trabalho a sua vida, né? E desmistifica essa coisa de que é alguém que está fazendo corpo mole. Pelo menos o que nós temos observado, que é muito o contrário. São pessoas que querem entregar, que querem cumprir metas e, por isso, acabam sendo acometidas com burnout. Vocês têm essa percepção também, pela prática de vocês? Porque tem sido a nossa. Eu tenho tido essa experiência prática também, né? Porque eu faço questão até de, nos casos que eu tenho, são casos complexos de entrega de benefícios acidentários, previdenciários, de afastamento. Às vezes a gente tem que afastar por um laudo médico psiquiátrico que observa a doença e, na verdade, descreve se é uma ansiedade, depressão, burnout. Nós temos que decidir, né? Os juízes tem que decidir que tipo de afastamento nós vamos dar ou não, uma aposentadoria, um afastamento de auxílio-doença acidentário de 6 meses, 1 ano, a aposentadoria seria o ápice, quando realmente a pessoa não consegue, mas se readaptar, ela vai e volta para o trabalho. Chega no momento que não consegue mais. Ou de um auxílio-acidente, que é uma indenização. Essa indenização é porque a pessoa já passou por tanto estresse, por tanta situação, que no final ela acaba saindo da empresa e ela pede um período, que seria uma indenização. E como a empresa ela deve recolher o fundo de garantia, ter o recolhimento, essa pessoa tem o direito. Então, isso são praticamente os casos que nós temos. E a gente percebe que, nesses casos especificamente, as pessoas elas querem trabalhar. Elas querem voltar para o trabalho. São pessoas até perfeccionistas demais, são pessoas que querem dar conta. Eu tive casos de grandes emissoras, tive pessoas que trabalhavam em empresas relacionadas com a parte de dente, né, de dentística, médicos, enfermeiros que passaram por esse estresse durante o período da pandemia. Eles querem permanecer, mas eles não têm mais uma saúde que seja correspondente àquilo. Tem muita enxaqueca, não dormem porque tomam muito ansiolítico e no dia seguinte acabam ficando com uma dificuldade muito grande de concentração. São pessoas que são irritáveis a qualquer tempo, porque, na verdade, o remédio psiquiátrico dá isso. A pessoa ela fica apática, muitas vezes, ela fica ligada. Então, isso traz uma consequência de humor, uma consequência de falta de adaptação no trabalho. Essa falta de adaptação no trabalho, que eu acho que a Gisela pode dizer mais, é que é o grande problema hoje, de retornar para o ambiente de trabalho. Porque a pessoa ela sai, mas ela quer voltar. E quando ela volta, ela não tem mais aquele ambiente. Então, ela fica sempre tentando querer buscar mais meta, aquela coisa de cumprir a meta, dobrar a meta cada vez mais. E é uma situação muito desgastante. A pessoa não tem mais aquela possibilidade de dar conta de sua própria gestão do trabalho. Sim. Esses casos de burnout estão aumentando demais na procura por advogados. Né? No escritório está chegando várias ações desse tipo, até tem uma para citar aqui, de uma CEO que foi pessoa jurídica. Então, ela tinha uma carga excessiva de trabalho, ela atendia um fuso horário de outros países. Então, trabalhava aqui no Brasil, atendia o horário do Brasil, mas atendia outros países, então, assim, dormia pouco. E, somado a isso, também o assédio, né? Ela sofreu alguns assédios morais, outras culturas, outros países, né? E aí ela não teve mais condições de continuar nessa empresa. Nós entramos com ação trabalhista, pedindo vínculo, rescisão indireta, todos os direitos. Ela teve realmente que se afastar. Então, aí tem a pejotização, né? Que ela não é... Ela é tratada dentro da empresa como uma empregada, mas ela não é empregada propriamente dita, não tem todos os seus direitos. Você acha que a pejotização ela também prejudica, colabora com o burnout, com o excesso de trabalho? A pejotização é pessoa jurídica, Exato. que ela se torna microempresa, pequena empresa,
para recolher impostos e aí trabalhar com a empresa, que é o que hoje existe, né? Porque a empresa não quer recolher fundo de garantia, ela não quer ter esses Uma recolhimentos. economia. Uma economia, entre aspas, né? Sim. E depois Na acaba verdade, é uma fraude trabalhista, né? É uma certeza. fraude trabalhista e o molho sai mais caro que o peixe, porque depois ela paga um salário maior para não ter que recolher, né? FGTS, INSS e tudo mais, está lesando o governo e futuramente a pessoa entrando com uma ação vai ser reconhecido o vínculo e ela vai ter que recolher tudo sobre o valor maior. Então, não vale a pena, é prejudicial tanto para o trabalhador como para o empregado. Ah, certo. Até eu não desconhecia isso, porque Sim. o que eu tenho visto normalmente são as pessoas que são trabalhadores com um vínculo da CLT, da carteira de trabalho. Mas é realmente uma situação em que esse desgaste dentro da empresa acaba acontecendo por causa disso. A pessoa, ela sabe que tem que cumprir metas, ela tem a empresa dela própria para recolher uma série de benefícios e de cálculo de impostos, mas ao mesmo tempo ela está dentro daquela empresa e ela tem que cumprir o que a chefia manda. E o grande problema hoje que eu vejo é que a chefia não é preparada. Não é a chefia dono da empresa, ou grandes empresas, ou grandes emissoras de televisão, rádio, que a gente verifica também, mas aquela chefe imediato, ele tem que cumprir as metas dele e ele cobra dos seus empregados de uma forma que é absolutamente fora do padrão. Então, ele cobra todo o tempo ficar à disposição, ou a pessoa tem que ficar ligada o tempo inteiro, liga. Eu tive alguns casos que a pessoa era acordada, na verdade, de domingo de manhã para ver a meta do que ela tinha cumprido durante a semana. E ela tinha filhos, era uma senhora, uma moça, ela tinha filhos, ela falava, eu não posso ser acordada domingo de manhã para dizer qual era a minha meta durante a semana toda. Isso tinha que ser feito na segunda-feira. Mas na segunda-feira ela tinha que trabalhar. Então, são situações que desgastam a pessoa dentro da sua própria residência e com a chefia imediata. E essa é uma situação que tem que ser um treinamento muito efetivo também dos chefes dentro das empresas, para que eles tenham o seu time e esse time seja um time organizado. Mas nem sempre isso acontece até por falta de funcionários, né? Nós, no direito de trabalho, chamamos isso de direito de desconexão. O empregado precisa ter o direito de se desconectar do trabalho, né? E hoje o WhatsApp, principalmente, não dá esse direito ao trabalhador. Porque ele chega em casa, está com a sua família, o WhatsApp está falando de trabalho, o cronograma de amanhã. Então, a realidade hoje do trabalhador no Brasil é essa. Ele não tem, muitas vezes, a maioria das empresas não dão ao empregado esse direito de desconexão, de se desconectar. Sim, né? verdade. E aí a pessoa fica sobrecarregada, né? É mesmo. E não é à toa, então, que é por isso que nós temos os gestores, os líderes, né? Que são um público-alvo aí do burnout, né? Por causa das metas, esse caso que você comentou, né? E aí eles estão ali realmente todo momento respondendo, cumprindo, respondendo para outros países fora do horário, porque agora está muito mais fácil mesmo com o home office, trabalha aqui, atende lá, né? Então aí eu acho que também é por isso, depois que o home office veio, a gente está ouvindo falar mais do burnout. Sim. Isso é uma realidade, sim, até uma realidade que a gente percebe não só aqui, em qualquer outro lugar. Eu recentemente voltei da Alemanha e lá na Alemanha eu conversei com uma advogada trabalhista, por sinal. Ela era ligada lá aos sindicatos e eu perguntei como é que é essa situação de parte aí de transtornos mentais e ela me disse que lá na Alemanha existe, mas que o sindicato ele é muito ativo. Então existem muitas leis que protegem os trabalhadores dentro das empresas e essas empresas têm que cumprir algumas metas, senão elas são multadas. E a CIPA é muito forte lá, o sindicato é muito forte na Alemanha. Eles visitam as empresas, não é o fiscal, é o próprio sindicato que visita as empresas. E essas empresas têm que ter ginástica laboral, tem que ter alguma forma de, como você falou, de deixar a descomunicação com o trabalho. Isso é relativamente cumprido lá, mas eles trabalham bastante também, então. Como que o judiciário tem
tem visto essa questão das doenças da mente? Porque, assim, no seu caso, você está numa vara especializada em doença, mas nós sabemos que nas demais cidades do país isso não existe, né? Eu, por exemplo, vim do Mato Grosso do Sul, né, de Três Lagoas, é uma cidade do interior, assim como as cidades do interior de São Paulo, ainda não existe essa vara especializada. E a experiência que nós temos na prática é que o INSS nega tudo, principalmente a questão de doenças mentais. Como que tem sido isso para o judiciário? Não, tem sido um volume muito grande, cada dia mais. Nós temos um volume muito grande de ações previdenciárias, acidentárias, trabalhistas. Eu recebo muita coisa, muitos processos da Justiça Federal por causa da relação de trabalho, e às vezes eu recebo também processos da Justiça Trabalhista, o laudo principalmente, uma prova muito importante da Justiça do Trabalho, porque, na verdade, o que nós temos essa dificuldade é ter laudos médicos e provas materiais que nos informem sobre o vasto tempo em que o trabalhador passou por isso. Porque, às vezes, existe uma doença também que é endógena, heredoconstitucional. E aí, muitas vezes, ela se desencadeia durante o trabalho. E o aumento tem sido significativo. Mas essas varas, em São Paulo, são 6 varas especializadas. Agora somos 4, porque, infelizmente, nós vamos ter umas mudanças da questão lá do trabalho, mas, por outro lado, nós vamos ter um cartório grande, chama Unidade de Processamento Judicial, e nós somos 5 juízes. Nós julgamos todo o acervo de São Paulo. Então, é um volume realmente grande. O Instituto Nacional, né, que é o INSS, o problema é que ele não tem um número suficiente de servidores para atender esse número de pessoas que procuram. E é confuso, muitas vezes, lidar com um órgão da União, né? Eles também não têm um controle sobre a quantidade de processos, sobre dados. Enfim, não é uma situação muito fácil da gente ter que lidar com o órgão da União, que também tem a União por trás, né? A Eliana comentou agora sobre os laudos, né? Eu queria perguntar para a Gisela, que nós estamos percebendo que há uma dificuldade dos peritos em dar a doença, as doenças mentais ou o burnout como uma doença incapacitante para o trabalho. Percebemos isso e estamos acreditando que é talvez porque não tem algum exame específico, concreto, porque como falamos agora há pouco, são doenças que podem ter vários fatores, vários sintomas, e aí ele vai percorrendo por vários diagnósticos. Então, como o perito também é da área da saúde, você saberia nos dizer o porquê que há essa dificuldade dos peritos? Mas isso acontece tanto no INSS de vir laudos negativos, como na trabalhista de vir laudos negativos, e o médico particular ou do SUS desse paciente atestando, dando relatórios, olha, é burnout, está com tais sintomas, mas mesmo assim encontra um impasse ali com os peritos e nós temos que entrar com a reclamação trabalhista ou ali no INSS para reivindicar. Então, tem uma questão aqui que eu acho que é super importante da gente analisar, que é o seguinte: quando a gente faz um levantamento de informações no âmbito clínico, na psicologia, por exemplo, você tem lá 2, 3 sessões que você pode fazer anamnese, levantamento de informações. Então, o volume de informação que você tem para poder levantar uma hipótese diagnóstica, ele é considerável. O perito ele tem muito pouco tempo para fazer isso, né? Assim, ele tem um encontro com a pessoa, e quanto tempo no encontro com essa pessoa, né? Então, eu acho que essa questão do tempo, né, e do encontro, ela dificulta muito. A gente, depois de 3, 4 encontros, você tem uma hipótese diagnóstica e mesmo assim, você tem que ser super cuidadoso para nomear o que o cliente está trazendo para você. Não é tão simples você nomear, né? Você pode estar, você está com sintomas de ansiedade, você está com ansiedade, o que vem acontecendo, né? Tá, mas como é que é a sua rotina de trabalho? Com quantas pessoas você trabalha? Qual que é a sua carga horária? Quanto tempo você fica online? Você responde e-mail cada vez que chega? Você tem um horário para responder e-mail? E a questão de WhatsApp e tudo mais. Então, assim, você consegue fazer um levantamento absurdo de informações. O perito não consegue, né? Então, eu diria que nesse aspecto específico,
nem é uma questão de limitação de instrumento, né? Eu diria que o tempo de encontro que o perito tem com o reclamante, né? Com reclamante. Com o reclamante, ele é restrito, né? Ele é limitado, eu diria. Eu não sei se você, Sim, eu concordo. você pensa sobre Porque isso. no nosso setor, nós temos excelentes médicos, peritos, psiquiatras. Mas eles têm aquele tempo limitado para atender o trabalhador, o autor da ação, o obreiro. Ele vai no local, ele leva toda uma documentação e é feita o que o perito chama de anamnese, que é uma análise daquela documentação, da pessoa. Então, realmente fica muito restrito. O ideal seria ter um psicólogo também que pudesse nos fornecer um laudo. Olha, a pessoa está tendo um tratamento, porque ela vai para o trabalho, volta, tem uma série. Mas a gente se baseia muito no laudo médico, que dá os indícios, e aí nós temos que investigar mais provas. E essas provas são as provas que vêm, por exemplo, PPP, o perfil profissiográfico profissional, que é um perfil de dentro da empresa. Alguma situação de documentação que o autor traz. A documentação da empresa que nós exigimos por ofício, a gente manda um ofício para a empresa, para ela nos entregar a comunicação de acidente de trabalho, que nem sempre é elaborada, mas nos entregar o período em que a pessoa esteve afastada, aquela situação em que ela teve algum problema dentro da empresa, que nós sabemos geralmente é causado por alguma situação, e isso fica documentado. Mas nem sempre as empresas entregam. Isso não é muito cumprido, né? Aí para cumprir, a gente tem que mandar para o Ministério Público, é toda uma situação complexa. Porque para as empresas não é vantajoso ela abrir a CAT, né? Porque a partir do momento que ela abre a CAT, ela é como se fosse uma confissão, né? E ela não quer, ela quer que seja descaracterizado que o problema mental do trabalhador foi em razão do trabalho. E nós temos essa dificuldade porque, assim, quando o profissional ele vai procurar um benefício previdenciário, ele já tem um laudo de um médico ou de um psicólogo. O problema é que esse laudo do médico e psicólogo particular que nós recebemos, muitas vezes são poucos descritivos e embasados, né? Aí chega lá no INSS, nega, nós entramos com ação judicial na esfera trabalhista, na esfera civil, e porque eu vejo que é algo muito difícil de se comprovar, né? Em relação às provas, né? Qual que você entende como fundamental? Porque tem essa perícia, mas o tempo é curto do profissional que está realizando. Na sua rotina de trabalho, o que você entende para poder investigar e poder verificar se aquilo ali é verdade ou não e conseguir entender a situação desse empregado? Normalmente eu analiso os documentos que foram juntados e nessa documentação inicial eles juntam muitos laudos de médicos, peritos, psiquiatras, psicólogos. Eu analiso a medicação, que a gente acaba tendo uma noção assim daqueles medicamentos que são medicamentos de tarja preta, né, o que a pessoa toma, o que a pessoa vem tomando durante aquele período. Mas o que eu acho que é fundamental em relação a se analisar o laudo médico pericial é o histórico de toda aquela pessoa. Se o médico, geralmente, ele faz um histórico e sugere, olha, o nexo causal está nesse aspecto. E aí, o que eu mando normalmente ofício para a empresa, para ela me mandar a documentação de perfil da pessoa dentro da empresa, tudo o que ocorreu. Chegando a essa documentação, eu marco audiência. E nessa audiência, eu tomo o depoimento do autor ou da autora, e a gente percebe que quando é verdadeiro, é muito difícil da pessoa relatar o assunto. Porque ela se intimida, ela fica muito incomodada de comentar sobre aquilo. Às vezes chora, às vezes tem que parar a audiência e falar, doutora, eu não consigo falar sobre isso, é uma situação que é muito desgastante para mim, é uma situação que eu não consigo expor. E a gente ouve também uma ou duas testemunhas que relatam. Então, com base nisso, é o que nós podemos julgar. É um fato pontual, na verdade, mas que ele já vem, né? Ele já vem com um problema muito mais desgastante dentro da empresa. Na linha que a Eliana está trazendo, né? Por exemplo, da dificuldade da pessoa de expor isso na audiência ou tal. O que acontece? Mesmo no âmbito clínico, não é tão simples, a pessoa não chega com tanta tranquilidade para falar sobre isso, porque isso coloca em xeque as capacidades da pessoa.
Então, veja, se a pessoa tem um cargo de super responsabilidade, ela tem metas altíssimas para cumprir, e ela se enxerga como aquela profissional, e muitas vezes ela se enxerga daquela forma, e sem trabalho ela não se enxerga, né? A pessoa se enxerga quando tem esse nível de responsabilidade a partir da atividade que ela desempenha, né? Então, quando começa a trazer esse tipo de coisa, e os sintomas, e o que está passando, ela demora para conseguir validar o que sente. E aí você começa, obviamente que seguindo uma ética da profissão, porque não é induzir nada disso, mas você começa a levar reflexões e muitas vezes demora para a pessoa aceitar que realmente o caso está muito extremo, que ela está numa sobrecarga, né? Aconteceu de uma pessoa próxima, daí não foi clínica, de uma pessoa próxima, numa viagem, tinha várias pessoas, de sábado para domingo, todo mundo, vários amigos juntos, né? De sábado para domingo, uma dessas pessoas recebe um e-mail do chefe, 2 da manhã, pedindo uma atividade. E aí a pessoa falou assim para mim, mas isso não é atribuição minha. Eu falei, então, olha, não responde esse e-mail agora. E foi um impasse, porque a pessoa se achava na obrigação de responder o e-mail do chefe de sábado para domingo, 2 horas da manhã, entende? Então, assim, não existe um limite do chefe de pedir, de demandar, e a pessoa tem muita dificuldade de colocar o limite. Então, a dificuldade de limite está dos dois lados, de quem está demandando e de quem deveria colocar, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Nós tivemos um caso semana passada no escritório, uma pessoa até que nós convidamos para gravar conosco, que sofreu burnout, mas ela não tinha o conhecimento que está sendo abordado aqui, e ela pediu demissão. Infelizmente, você que está com burnout, não peça demissão. Procure tratamento antes, procure um advogado. E aí, o que aconteceu? Ela começou a relatar e ela ficou extremamente nervosa. A gente via, assim, nitidamente o desconforto dela. E nós convidamos ela para falar sobre o assunto, como é, pela visão de quem passou. Como nós estamos tendo a nossa visão de profissional, a gente falou, acho que é interessante ter a visão de quem passou. E aí ela falou assim, mas e se eu for falar com isso, como as outras empresas vão me ver aí? Eu não vou ser mais contratada, porque eu não vou ser vista como uma boa profissional. E ela declinou. Vai muito de encontro a isso que você está mencionando, porque a pessoa tem medo, porque ela acha que ela vai ser vista como uma fracassada, como uma pessoa que não aguenta pressão, né? Foi essas as pontuações. Nós até falamos, não, se você não se sente confortável, porque ela se afastou faz pouco tempo, ela está em tratamento, né, psiquiátrico, psicológico, o ideal é que a pessoa faça o tratamento enquanto estiver na empresa, né? Não saia, né? Porque aí fica muito mais difícil, né? Bom. Mas ela não aguentou e ela resolveu sair por conta da saúde, da família, mas vai muito de encontro com isso que você acabou de mencionar. É que, na verdade, a gente conversando com ela, a gente já até entendeu, né? Porque essa doença ela está relacionada ao trabalho. E o que ela precisava fugir naquele momento? Do trabalho. Então, o trabalho para ela foi como um alívio, né? Ter saído desse trabalho foi um alívio. Só que conversar e retomar todos esses assuntos trazer ela de volta àquela situação, aquele ambiente. E não é que ela não está apta para trabalhar em outro lugar, porque sim, ela está em tratamento, ela já até já está trabalhando, mas voltar os pensamentos, ter aquela memória passada, ela já aparecia ali na nossa frente que os sintomas, aqueles sintomas, a palpitação, a mão dela já começou a suar, a fala dela já começou a ficar diferente, então percebemos que não seria uma boa opção para ela, um bom momento ainda naquele momento, mas isso não quer dizer que ela não vai ser mais uma boa profissional, né? Ela deu um fim naquela situação e agora ela está retomando, né? Não é uma sentença de morte. Exato, né? A pessoa não é para se sentir sentenciada, é uma ajuda, é uma nova maneira de lidar com o trabalho, né? Por isso que seria tão interessante entrar com medidas preventivas ou mesmo tentar combater o problema enquanto a pessoa está trabalhando. O afastamento, às vezes, ele é necessário, mas assim, durante o afastamento, quando o afastamento é essencial,
estratégias de enfrentamento e uma nova maneira de olhar para o trabalho precisa ser desenvolvida, porque senão não adianta nada, você volta a trabalhar com aquela mesma sensação, né? Teve uma outra situação, por exemplo, a pessoa tem uma carga de responsabilidade gigantesca. E aí eu pergunto, tá, mas como é que você faz com o WhatsApp? Que hora você para de responder? Eu falei, que hora você para de responder? Não respondeu, não para. Entende? Entendo. É muito difícil isso, porque nós, assim, até nós, antes eu tinha um celular só, que era o pessoal que era para tudo, né? E se você vê a mensagem, não adianta, você quer responder, você quer resolver. Aí hoje eu tenho 2 números, o pessoal e o profissional, porque senão você não desliga, você vê lá, não dá. Sabe, nas férias eu desligo o celular de trabalho, eu coloco dentro da gaveta, porque se eu ligar ele em algum momento, eu vou responder. Nessa linha do que você está falando, a gente fala de controle de estímulos. Então, por exemplo, o estímulo mensagem chegando, ele muitas vezes ele vai te trazer uma ansiedade de que você tem que responder aquilo naquele momento ou perto daquele momento. O que você faz? Você remove o estímulo. Isso chama de controle de estímulo. Então, por exemplo, você pode combinar com você mesmo que o horário máximo para você responder o WhatsApp é 7 da noite. A partir dali, você desliga o celular, né? Ou troca de chip, sei lá, alguma coisa você tem que fazer. Porque se ficar chegando, você não vai conseguir, entendeu? E às vezes, como vocês têm esses casos, às vezes a pessoa trabalha com fuso horário diferenciado. Eu tenho uma grande amiga que trabalhou na IBM, agora ela está na mesma empresa, mas numa outra situação. Ela é CEO, ela é gestora. Ela trabalha com o pessoal da Índia. Então, às vezes ela fala, nossa, Eliane, eu tenho que levantar às 7 horas da manhã para conversar com o pessoal que está lá na Índia, que é um dia depois, né? E realmente é complicado. Eu falo, mas por que você tem que levantar às 7 da manhã? Coloca às 9, que a pessoa também está num fuso horário mais para frente lá. Falo, mas daí seria 12 horas mais para frente lá para eles. Eles também não querem. Eu falei, nossa, realmente ajustar os períodos às vezes é muito complicado, né? Principalmente quando hoje você tem uma vida internacional. Eu sigo isso porque meu marido é advogado internacional privado e ele às vezes fala com o cliente e fala, nossa, eu tenho que levantar porque 6 horas eu tenho que ligar para o juiz, que ele vai me atender até o meio-dia, senão eu não consigo falar com ele. E lá na Alemanha funciona de manhã. Aí ele levanta e liga e tenta falar. Então é um outro fuso horário. Mas a pessoa tem que, na verdade, se adaptar um pouco a isso e não fazer isso uma rotina. Eu acho que a Gisela falou, é assim, você está com o celular do lado, tocou, você já olha. Então, você tem que pensar assim, vamos pensar no momento em que a gente tem que responder tudo de trabalho, e depois cessou, você não olha mais nos grupos de trabalho. Você olha dos seus amigos, esporte, né, yoga, no grupo, né, nos outras coisas. Senão fica muito difícil. A pessoa acaba respondendo. Ou você determina dias, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu vou responder mensagem até às 9 da noite. Terça também, quarta e quinta já vou para às 7, sexta eu para às 6. Você precisa ter você precisa se organizar dessa forma, internamente. Ninguém vai dizer para você que é para você parar de trabalhar ou para você diminuir, entende? Verdade. Você tem que entender a sua atividade, né? E entender que aquilo é possível de se fazer. Essa que é a questão. E o seu chefe não vai chegar para você e vai dizer, desliga o seu celular às 7 da noite. Ou atenda até às 9. Ele não vai dizer. Né? Então é uma coisa que você tem que desenvolver dentro de você para estabelecer esses limites. Só que tão logo você estabelecer esses limites, e é o dito pelo não dito, o chefe também vai entender. Na verdade, vai ter um entendimento mútuo sem que nada seja dito. Isso é verdade. É comportamento, é postura, acabou. Tem que se falar exatamente isso para o chefe. Ó, 7 horas eu vou ter que desligar, né? Mas é óbvio que a pessoa impondo esse não, ela vai ter como
resposta, né? Que ela não vai ser mais perturbada a partir daquele momento. É difícil. Agora, se você responde todo dia mensagem 2 da manhã, as mensagens vão continuar chegando. E até a gente, né? Domingo à noite é o maior horário de verificar o WhatsApp, tudo que aconteceu. A gente manda a resposta. Vamos mandar a resposta para marcar para o médico. Olha, eu já tive cliente em véspera de Natal mandando mensagem, não foi para desejar Feliz Natal, foi para perguntar também de processo. Foi aí que eu decidi separar os telefones. Nossa, mesmo, Janaína, porque nisso daí, né? Véspera de Natal, pelo menos, para desejar Feliz Natal. Não, achei eu falei, mas desejar Feliz Natal. Exato. Emergência, né? Tem aqueles guardado para idade. Super, véspera de Natal. Esse foi marcante, sabe? Marcou, assim, eu nunca vou me esquecer. Você tinha que mandar para ela, olha, primeiro Feliz Natal, depois o judiciário está em recesso, eu ainda não consigo falar com o Papai Noel e com o juiz. Agora a gente vai falar um pouquinho de readaptação, né? Tem pessoas que, claro, não vão conseguir retornar a esse trabalho, não tem condições, porque ele desperta gatilhos. Mas há pessoas que sim, que conseguem fazer uma readaptação. Então, pensando numa readaptação nesse ambiente do trabalho, né? Que foi, na verdade, o causador da doença. Como que pode ser feito essa readaptação desse empregado, tendo em vista que tudo aconteceu ali naquele ambiente de trabalho? Tem algumas estratégias terapêuticas que a gente usa, que na verdade elas são algumas premissas, assim, né? Autoconhecimento é a chave do negócio, né? Então, autoconhecimento, fortalecimento e o entendimento dos seus próprios limites é fundamental, né? Então, se você se prepara para voltar, mas sabendo que determinadas coisas não podem se repetir. Agora, no meu entendimento, não basta que o funcionário se prepare para voltar. Eu acredito, eu entendo que o próprio ambiente de trabalho ainda não tem preparo para receber um funcionário que ficou afastado numa licença médica. Essa pessoa muitas vezes pode ser vítima de bullying, hostilidade, né? Várias coisas. Então, assim, eu acho que precisa ser um preparo das duas partes, né? O ambiente de trabalho estar apto a receber esse funcionário que está retornando e o próprio funcionário voltar, dessa vez de uma outra maneira. E sem que ele se sinta hostilizado, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente envergonhada por ter passado por um período de afastamento, né? Por condições de saúde mental, fica aquele estigma, aquela coisa toda. Então, numa vergonha, exatamente. E muitas vezes ela não consegue mais se relacionar com os colegas de trabalho, porque ela vai ficar, entre aspas, mal vista, aquela coisa toda. Então, eu acredito que um preparo dos dois lados, né? O autoconhecimento e fortalecimento do funcionário, certeza, mas uma flexibilidade maior do ambiente de trabalho também ajuda. Eu vejo assim, porque se a pessoa voltar e tiver contato com as mesmas situações que desencadearam a doença, vai gerar um gatilho e ela não vai conseguir, porque ela vai retornar um quadro o qual ela conseguia ter melhorado, né? Dentro disso, da experiência pelo artigo que vocês fizeram, do judiciário, do consultório, quais seriam as medidas? Primeiro, para prevenir, para tratar e, no caso, para readaptar, de forma que o ambiente de trabalho não gere gatilho para que a pessoa retorne à situação de adoecimento. Quer falar? Eu falo, na verdade, a gente fez nesse nosso trabalho aqui um tipo de ideia de políticas, que eu chamo de políticas público-privadas, chama PPP. O que é esse política público-privada? Eu gosto muito de políticas públicas, mas isso hoje em dia, né, até porque eu estudei isso lá na Unicamp, mas essas políticas públicas público-privadas, elas unem tanto as políticas públicas da União, do Estado, né, daquele que concede o benefício, ou, no caso trabalhista, né, da própria relação dentro da empresa, das CIPAs, como também incentivos privados econômicos e fiscais que ajudam as empresas a terem, dentro delas, esse tipo de novo tratamento. E a gente observa muito isso em relação a essas empresas que são mais novas. São esses apps, por exemplo, a Amazon, a Uber, a Google. Elas têm um ambiente de trabalho saudável. As pessoas gostam de ir e falar, eu vou trabalhar no meu time. Eu já falei com a minha filha, ela está morando em Nova York, e ela trabalha, até uma experiência bem interessante. Ela trabalha como gestora da Uber.
em Nova York. Ela é super nova, ela é uma menina de 23 anos. E ela falou, mãe, eu posso fazer home office quando eu quiser. É só avisar meu chefe. Olha, com 2 dias, 48 horas, ela fala, tais dias eu vou fazer home office, tais dias eu venho na empresa, tudo bem para o meu time? Ah, não, ó, tal fulano não vai fazer esse dia, eles ajustam para a semana que vem. E aí ela fica em casa na sexta, no sábado, eles também trabalham no sábado lá, mas ela tem esse ajustamento com a empresa e com o time. E quando ela vai para o ambiente de trabalho, é um ambiente alegre, é um ambiente que tem restaurante, lógico que é uma empresa com um valor, né, alto no mercado, mas tem um ambiente agradável, por exemplo, de ginástica laboral, ela tem uma academia dentro da empresa, ela faz a possibilidade de ter convívio com os outros na hora do lanche, que eles chamam na hora do almoço, porque tem lá um ambiente agradável. Então, são fatores que essas empresas oferecem. E esse tipo de criação dentro da empresa, ela tem também que contar, como eu falei para a Gisela no nosso trabalho, com um grupo de psicólogos e de psiquiatras que, assim, nem que sejam terceirizados, mas que fiquem um pouco à disposição da empresa, para que quando observem essa dificuldade do trabalhador, tenha alguma coisa preventiva. Hoje não tem nada. O trabalhador, ele fica à disposição da empresa, sofrendo, daqui a pouco ele vai embora, não quer saber. E as pessoas percebem, né? Todo mundo percebe o ambiente. Então, esse tratamento de um apoio psicológico, um apoio até de pessoas que fazem um tratamento. Vamos dizer, hoje em dia tem tantas situações, tem meditação, tem yoga, tem pessoas que podem ajudar nessa parte de uma recuperação mental, até o fortalecimento, né, do próprio físico ajuda a pessoa dentro da empresa, mas isso não existe. A gente não vê isso nas grandes empresas, nas empresas que pensam bancos, grandes emissoras, situações de, lógico, hospital, que é a grande dificuldade hoje, né, das pessoas que trabalham nesse ambiente. É muito desgastante, é muito pesado. Não tem hora de liberdade nenhuma, só tem hora essa. Esse que é o grande negócio, é excessivamente um trabalho atrás do outro. Né? Enfermeiro, então, coitada, é um trabalho atrás do outro, um trabalho que puxa o outro e elas precisam cumprir, porque elas ganham pouco. Então, se elas tiverem uma horinha essa, elas cumprem aquilo. Sim. Como a gente conversou agora há pouco, nós observamos, então, um aumento das ações, tanto na esfera civil, quanto na estadual, quanto na trabalhista, referente às doenças mentais. Então, se houvesse ali uma troca entre a trabalhista, a estadual, será que resolveria mais rápido casos mais complexos, como o burnout, por exemplo? Então, aqui no Brasil, com a sua experiência, né, a experiência lá da Europa, a experiência aqui no Brasil, há essa troca de informações entre a trabalhista, a civil, como laudos, né, de peritos que você mencionou lá no começo? Há essa troca ou não? Elas trabalham independente? Não, é um trabalho bem independente. A gente recebe os laudos da Justiça Federal, os laudos médicos da Justiça Trabalhista, mas depois que praticamente está julgado, ou no meio do julgamento, não tem uma comunicação. Eu acho que se houvesse talvez um estudo complementar, né, um estudo de perícias, por exemplo, complementares, de laudos periciais que pudessem ser possíveis na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e Justiça Trabalhista, até com quesitos, para a gente poder identificar aqueles quesitos. Vamos fazer um tipo de quesito que seja respondido. Então, é uma troca muito importante. Tem agora uma lei nova, né, recente, a 14.831, que instituiu o certificado para empresas promotoras de saúde mental. Ela traz, claro, alguns requisitos para a empresa, mas pensando ali nos benefícios que a empresa pode ter, ela pode ter um aumento da produtividade, uma redução de faltas, redução do estresse, porque o objetivo mesmo que veio é para se tratar, se prevenir, promover a saúde mental dos empregados. Você acha que essa lei, que ainda é nova, ainda está em fase... Vai pegar? Já a lei vai pegar, né? Eu queria saber se você acha que essa lei vai ser eficaz, vai atender às expectativas ou não.
Essa na verdade é uma lei 14.871 de 2024. Isso. Ela precisa ser regulamentada. O que é ser regulamentada? Ela precisa ter um regulamento do que, por exemplo, o que ela traz sobre afastamentos, tratamentos temporários. Ela diz que existem treinamentos específicos, mas ela ainda é muito vaga. Ela foi criada assim por uma, na verdade, não as empresas, mas os sindicatos, elas tinham essa pressão do governo para criar, mas ainda, não sei, ela precisa ter um pouco mais de regulamentação e trabalhar com os profissionais que trabalham nessa área. Quais são os profissionais? Os psicólogos, psiquiatras, as pessoas treinadoras. A gente sabe que treinamento pessoal é importante. E aí, essa lei ainda precisa um pouco mais de regulamentação. Eu não acredito muito na efetividade dela, porque eu acredito que deveriam ter benefícios fiscais para incentivar, né, a implementação dessas práticas. Por exemplo, nós não temos nada a respeito dessa comissão certificadora, não sabemos, está tudo muito incerto. Inclusive, teve algumas empresas que nos procuraram para saber como fazer, né? Mas eu penso que, ainda que não tenha esses benefícios, né, fiscais, é interessante para a empresa, porque se ela sofrer uma ação trabalhista, por exemplo, que é o nosso caso, que nosso carro-chefe, se ela conseguir comprovar que ela tinha boas práticas dentro da empresa, ela pode reduzir. Mas eu entendo que a lei ela poderia vir no formato que veio na modificação da CIPA, né? Porque a CIPA, em 2023, por meio da NR5, mudou o nome. Agora é Comissão Interna de Prevenção, Acidente do Trabalho e Assédio. Então, agora o assédio é obrigatório que ser tratado dentro da empresa. Fato esse que também não era tratado. Hoje, as empresas de grande porte, nos treinamentos da CIPA, existe a obrigatoriedade de tratar a questão do assédio moral e sexual. Então, assim, eu acho que foi muito mais efetivo, né, essa lei que modificou a CIP, que incluiu essa questão do assédio, do que essa lei certificadora, porque não tem nenhuma obrigatoriedade, entrou apenas como uma honraria para as empresas promotoras do bem-estar emocional, mental, e ficou por isso, né? Não sei se vai, na prática, surgir algum efeito esperado. Tal negócio. Tem algumas leis no Brasil que pegam e outros que não pegam. A gente sempre fala isso, talvez essa não pegue. Mas ela deveria ser cumprida, porque ela traz muitos incentivos para as empresas. Só que, se não tiver incentivo econômico, a empresa muitas vezes não tem interesse. Eu também acho. Então, assim, que incentivo econômico que a empresa vai ter? Vai ser possível fazer isso por uma licitação? Diferença de licitação, uma licitação pública? Por exemplo, com o município, com o estado, que tem licitações públicas, vai ter um incentivo fiscal de diminuição ali de impostos, ou vai ter algum incentivo para a empresa que tenha uma questão financeira, que possa ter esse desconto no fundo de garantia, por exemplo? Tem que ser pensado, né? Se o fundo de garantia tivesse algum tipo de incentivo, o próprio estado, da União, né? Nós estamos falando aqui do estado, a gente fala da União, ter uma parte do FGTS pequena, 5%, se a empresa tiver isso, pode ser direcionado para ter esse incentivo dentro da empresa. Seria bem diferente, porque as empresas teriam interesse. Tanto as empresas públicas, quanto as empresas que são autarquias, né? Grandes empresas até ligadas ao governo. Sim, realmente, ainda há muito que ser discutido sobre essa lei, há muito que ser estudado, né? Mas o fato também de ter essa preocupação de esse assunto estar vindo em voga, tanto do assédio moral, assédio sexual, burnout, né? Já estamos avançando, né? Você que esteve na Europa recentemente, quanto a esses assuntos, como que está? O Brasil está avançando ou tem muita coisa ainda para a gente implementar? Tem bastante coisa, muita coisa para implementar. Mas, na verdade, o que acontece? As práticas são diferentes, né? Na prática, na Europa, são práticas que os países adotam. Até é interessante, porque lá eles têm a Comunidade Econômica Europeia, que tem diretrizes. Essas diretrizes não são impositivas, elas sugerem práticas positivas. Por exemplo, elas podem sugerir que as empresas
não tem uma discriminação em relação ao estrangeiro que chega a pessoa que vem de Flüchtlinge, que é Você tá falando de imigrante? Imigrantes, dos imigrantes que vêm de fora, porque eles têm uma certa resistência a receber nas empresas esses imigrantes. E são imigrantes que realmente é muito difícil, porque eles vêm do Afeganistão, eles vêm do Irã, eles vêm das grandes, dos locais hoje que estão em guerra, e eles têm que ser adaptados à empresa. Então, eles fazem um trabalho muito de baixo nível, e isso é difícil, essa adaptação. É diferente da gente, que nós temos aqui os nossos trabalhadores, muito mais do que são trabalhadores imigrantes, né, que vêm para o local. Ou refugiados. Refugiados que vêm de guerra, né? Difíceis, né? Então, é muita situação um pouco diferente. E essas diretrizes, elas dão esse norte, mas elas têm que ser cumpridas dentro de cada país. E cada país tem as suas dificuldades, né? A Alemanha, por exemplo, é muito rica, tem um sindicato muito forte, mas, ao mesmo tempo, hoje ela está em crise um pouco em relação a questões até do governo, dos imigrantes, acaba tendo uma certa dificuldade de adaptação em relação a isso. A gente vai para a Europa, a gente percebe que são muitos fatores que influenciam a Europa, porque a Europa é pequena. Aqui a gente tem um país enorme, uma dificuldade que nós temos no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde tem a concentração de trabalho. Sim. Olha, mas eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui já vai servir para auxiliar, para a gente conseguir avançar em relação aos estudos, em relação às doenças mentais. E para finalizar, eu gostaria, Gisela, que você deixasse a sua dica, o seu conselho para quem está nos assistindo, e você também pode falar com quem está nos assistindo e deixar a dica, seu conselho. Então, eu penso que nas estratégias de enfrentamento, de prevenção, né, na saúde mental relacionada ao trabalho, é super importante você realmente determinar momentos da semana, né, que você possa fazer algo que seja muito reforçador para você. Então, se você gosta muito de esporte, você precisa praticar o esporte com uma certa regularidade. Se você tem alguma comunidade que você gosta de frequentar, você precisa frequentar com regularidade. Se você gosta de tocar um instrumento, que é isso que vai fazer com que você relaxe, você precisa tocar esse instrumento. Então, assim, não dá para, em prol do trabalho, você abrir mão de todos os outros reforçadores, porque a conta vai vir muito alta, tá? Então, assim, eu acho que estratégias de prevenção é você praticar atividades prazerosas e conviver com pessoas que fazem sentido para você. Né? Na verdade, o juiz não precisa dar muita dica, né? Acaba dando sentença impositiva, mas o que eu diria é que eu acho que nessa linha da Gisela, realmente o que a gente percebe é que as pessoas se voltam para o trabalho de uma tal forma que a vida delas é o trabalho. Elas não sabem mais diferenciar o que é uma vida de família, né, comportamental, o que é a vida de família, o que é a vida do trabalho, o que é a vida, por exemplo, de esporte, de lazer. Então, essa relação de trabalho, a saúde mental que nós estamos começando a discutir, eu agradeço o convite de vocês duas, da Lenise e a Naina, obrigada, né? É muito importante que a gente tenha uma discussão multidisciplinar. Como nós fizemos aqui, uma psicóloga, uma juíza, vocês que são advogadas, trazendo pessoas que possam falar sobre vários aspectos da vida, que não fique só num aspecto, não é só em relação ao trabalho que nós vamos falar aqui, de ações judiciais, é o foco de vocês, é o meu, né, principalmente. Mas o da Gisela seria desse tratamento que a pessoa se afasta quando se afasta do trabalho, ela fica lá 9 meses e ela não procura um psicólogo. E às vezes ela fica lá assistindo série, o que não adianta em nada, né? Às vezes eu pergunto, eu falo, gente, o que vocês fizeram em 9 meses? Então eu fiquei dentro de casa e fiquei assistindo uma série. Eu falo, não adianta isso. Tem que ter um tratamento em que a pessoa saia daquele mundo para ela ter um estímulo melhor de qualidade de vida. É isso que a gente tem que procurar. E todo mundo dentro de um sistema de justiça, né? Para ter um pouquinho mais de justiça social para as pessoas, para aqueles que são trabalhadores e que efetivamente se preocupam com a qualidade de vida e com o seu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade.
Então, muito obrigada pelo nosso bate-papo, porque foi uma conversa, né, esclarecedora, um tema que está em voga a todo momento. A gente sempre encontra alguém que está com essa situação. Acho que vai ser esclarecedora para o pessoal que está assistindo. Muito obrigada e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. A gente super agradece. Gisela, Eliana, muito obrigada. Você que está nos assistindo, se você se identificou com alguma dessas situações que abordamos nesse vídeo, reconhecer o problema é o primeiro passo. Procure ajuda médica, psicológica e ajuda jurídica. Estamos à disposição. Até a próxima. E esse foi mais um episódio do Café Jurídico com o Roldão Rabelo. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa e até a próxima. Tchau, tchau.